Olá, o Em Discussão traz o debate sobre o uso da faixa de frequência dos 700 MHz para a construção da banda larga de quarta geração pelas operadoras de telefonia. Hoje, esse espaço é ocupado por canais de TV. No edital, nós vamos colocar claramente que nós vamos garantir a proteção do serviço de radiodifusão e retransmissão de eventuais interferências. A TV pública ela é importante, a presença dela no espectro, não só pelo tipo de programação que nós já estamos colocando no ar em âmbito analógico, estamos também colocando no âmbito digital e poderíamos fazer muito mais com, por exemplo, a multiprogramação. A situação das TVs públicas que serão remanejadas para dar espaço à tecnologia de quarta geração, as vantagens para a telefonia, os riscos para a radiodifusão. A informação está no ar e o Em Discussão começa agora. O que nós temos hoje? Nós temos na televisão analógica 61 canais, entre VHF e UHF, são denominações técnicas de faixa mais baixa e faixa um pouquinho mais alta. E temos em discussão a possibilidade da disponibilização da faixa de 700 MHz, que sejam os canais de 52 a 69, para a banda larga, ficando a televisão limitada a 37 canais em UHF, os canais 14 a 51. Por que a discussão da faixa de 700? O Levi tem um slide bastante elucidativo que mostra que a faixa de 700 é uma faixa nobre. É uma faixa que alcança longas distâncias e tem uma penetração facilitada em edificações. Se não fosse um detalhe bastante importante, eu poderia se dizer que os dois serviços estariam disputando a faixa em pé de igualdade. Mas é importante, esse quadro é extremamente importante, a gente registrar que a faixa de 700 é apenas uma das muitas alternativas que a banda larga sem fio tem. É uma das alternativas. Ela já tem todas essas faixas disponíveis, tem uma conferência da UIT em 2015, cujo item principal da agenda é a atribuição de faixas adicionais, e do outro lado, nós temos na faixa de UHF a única alternativa da maior plataforma de mídia de massa brasileira. Eu queria que ficasse registrado essa informação, que é muito importante. A única opção para a TV aberta brasileira é a faixa de UHF. Isso parece dramático e, na realidade, é dramático. Porque se a televisão aberta não tiver disponível essa única faixa de UHF limpa, sem interferência, ela não tem futuro. Então, nós estamos discutindo realmente um quadro dramático no caso da televisão aberta brasileira. O Ministério das Comunicações anunciou que destinaria a faixa dos 700 MHz para as teles, que passariam a utilizá-la para prestar o serviço do 4G. Atualmente prestado somente na faixa de 2,5 MHz, que foi leiloada em 2012. Porém, como já falamos, são muitas ainda as questões, tal como prazos, obrigações, definições e também um atendimento a interesses como, por exemplo, o do Exército Brasileiro e das TVs públicas. Importante a audiência pública, porque irá subsidiar e ajudar a nortear as decisões do Ministério das Comunicações em relação à condução deste tão delicado tema, já que a gente está substituindo a utilização pelos radiodifusores, ou pelo menos esta é a intenção, de canais que já estão consolidados, já são antigos, culturalmente absorvidos pela sociedade, e destinando esta faixa de frequência para as operadoras de telefonia. Hoje nós estamos na expansão digital que já está acontecendo, tem a nós destinado justamente a faixa dos 700 MHz. Nós estamos colocados entre os canais 60 e 69 e, em acontecendo a necessidade de deslocamento, nós acreditamos que é muito necessário saber para onde vão as TVs públicas, onde que esse espaço ganham ao longo dos últimos anos, como que esse espaço vai se garantir na televisão digital, uma vez que se o povo brasileiro, por intermédio desta casa e também da Câmara, julgou que era importante que ele existisse, né, e que esse setor ganhasse força, onde é que ele vai se posicionar daqui para diante? A necessidade de operar 4G é urgente para o setor da segurança. O uso do LTE no cenário para os órgãos de segurança. Por que se faz tão necessário? A cada dia mais, né, as organizações criminosas estão mais sofisticadas, mais perigosas. Isso é uma sensação comum do cidadão. O uso de redes sociais para a organização de ações criminosas se tornou típico. Hackers acessando dados sensíveis do governo. Então, a comunicação de dados passa a ser tão crítica quanto a voz já.
vantagens, alta capacidade de transmissão de dados, a mobilidade, acesso às informações necessárias no local e momento adequados para quem atua na segurança, mais informações à disposição do Centro de Comando e Controle. Por que uma rede privada? LTE para o uso dos órgãos de segurança. Então, não se pode imaginar que nós vamos operar segurança pública compartilhada com o serviço privado. Então, a rede projetada para operação em situações críticas deve ser única para as forças. Por quê? Por causa das falhas ou sobrecarga nas redes. Porque é necessário desligar a rede. Em Boston aconteceu isso, naquela maratona que teve lá aquele incidente, que foi acionado através da rede telefônica. A primeira ação foi desligar aquela rede. Quer dizer, se o serviço de segurança do cidadão estivesse nessa rede, estaria também inoperante. Então, as forças precisam de uma rede privada para eles, separada da rede de uso do cidadão. Para aqueles que não são tão afetos à tecnologia e mais leigos no assunto, toda vez que há uma utilização por voz ou por dados de um telefone celular, de um smartphone, há a utilização de um pequeno pedaço da faixa de frequência. Então, a destinação de qualquer faixa, e principalmente a faixa de 700 para serviços móveis, pela demanda que existe, por essa demanda cada vez mais crescente, é que vai possibilitar realmente oferecer o serviço com qualidade, com a necessidade que a população vai ter em 2016, 2017, que não está longe. Como é de conhecimento de uma boa parte dos senhores, nós utilizamos hoje para oferecer serviços celulares no Brasil a faixa de 850 MHz, a faixa de 2.1, a faixa de 1.9 e no caso da quarta geração que foi ativada agora nas 6 capitais da Copa das Confederações, a faixa de 2,5 GHz. Com uma faixa de 2,5 GHz, quanto mais alta a faixa de frequência, menor o alcance dessa transmissão. Significa a necessidade de um conjunto de estações ou de antenas, digamos assim, para possibilitar atendimento àquela área. Então, entende-se por aqui, que a faixa de 2,5 GHz é uma faixa que tem baixa extensão geográfica de cobertura, aplicando-se então para altas concentrações de tráfego. E a faixa de 700 MHz é uma faixa que tem alta penetração e alta abrangência geográfica, necessitando um menor número de estações para cobrir a mesma área e atendendo então a áreas mais rarefeitas. Então, para áreas menos povoadas, o alcance da antena precisa ser maior. Assim, a banda larga só se torna viável economicamente na faixa de 700 MHz para atendimento de áreas mais distantes e mais rarefeitas. A banda larga em 700 MHz trará menos equipamentos, menor custo de rede e, em consequência, o menor preço ao consumidor. Claro que o menor preço ao consumidor dependerá também de outras condições de contorno, como custo de limpeza de faixa, obrigações, formas de se fazer o leilão e etc. No próximo bloco, ameaça no ar. Banda larga de quarta geração pode anular sinal da TV aberta. A partir do momento que esteja ligada a telefonia móvel de quarta geração, a banda larga sem fio de quarta geração, pode acontecer, e tem acontecido em outros países, que os receptores de televisão nada captem.